Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. O ponto que nós queremos fixar agora é que o dever de todos os que desejam ser discípulos de Cristo é negar a si mesmo. Eu devo lidar com a doutrina da abnegação. Primeiro, de uma forma geral, e em segundo lugar, em seus diversos tipos e partes subjetivas. Ao administrar o argumento geral, eu vou dar a extensão da abnegação, b, as razões para este dever com os motivos e argumentos de persuasão mais eficazes, c, os sinais pelos quais podemos saber se omitimos ou praticamos este dever, e d, as ajudas que a Escritura prescreve para nosso progresso em uma obra tão grande. Então, em primeiro lugar, a autonegação em geral, a extensão da abnegação. Em primeiro lugar, e como fundamento para todo o resto, considerarei a extensão desse dever tanto em relação ao objeto, às coisas que devem ser negadas, quanto em relação ao assunto, às pessoas que devem praticá-lo. Então, o objeto, o próprio eu de um homem. O objeto é o próprio ser do homem, que é um feixe de ídolos, visto que Deus foi posto de lado na queda do homem no jardim e o eu tomou a coroa. Configuramos tudo o que consideramos nosso. Tudo o que podemos colocar aquele possessivo nosso pode ser abusado e armado como uma armadilha. Todas as excelências e confortos da vida humana, tanto interna quanto externamente. Para a compreensão disso, e para que você possa saber até que ponto o eu deve ser negado, devo pressupor algumas considerações gerais e, em seguida, mencionar alguns particulares, pois parece severo e contrário à razão que um homem deva negar a si mesmo, uma vez que a natureza ensina o homem a amar a si mesmo e a cuidar de si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, diz Efésios 5, 29. Em geral, você deve saber quando o respeito a si mesmo é pecaminoso. Existe um amor próprio lícito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está em Tiago 2,8, em que não há apenas uma direção para amar o nosso próximo, mas uma concessão e permissão implícitas para amar a nós mesmos. E ao fazê-lo, fazemos bem. Por um respeito inocente e natural, a natureza se fortalece e busca sua própria preservação. O homem, portanto, pode respeitar a si mesmo de maneira regular. Mas o eu que devemos odiar ou negar é aquele que se opõe a Deus, ou está em competição com ele, e assim luta com ele pelo trono. Deixe de lado Deus, e o eu mesmo, como próximo herdeiro, é o grande ídolo do mundo desde a queda. Quando os homens foram tão ousados a ponto de depor e deixar de lado Deus, o ego subiu ao trono. O homem caído como um Rúben subiu para a cama do seu pai. O eu interceptou todos aqueles respeitos e abraços que eram devidos ao próprio Deus, e assim o homem tornou-se seu próprio ídolo e idólatra. É com Deus e consigo mesmo como era com Dagon e a arca, em 1 Samuel 5, 2 e 4. Eles nunca podem ficar juntos na competição. Monte a arca e Dagon deve cair de cara no chão. Monte Dagon e a arca é aparentemente deposta e colocada no chão. Pois bem, se quisermos saber quando o ego é respeitado pecaminosamente, devemos considerar quais são os direitos e as flores indubitáveis da coroa do céu. Quais são os privilégios e respeitos especiais que são tão apropriados à divindade, visto que não podem, sem traição ao rei de toda a terra, ser alienados dele ou comunicados a qualquer criatura, inclusive nós mesmos e o nosso eu. Agora, elas são 4. Deus tem o direito de ser a causa primeira, da qual todas as outras coisas dependem em seu ser e operação. Deus tem o direito de ser o bem principal e, portanto, de ser valorizado acima de todos os seres, interesses e preocupações do mundo. Deus tem o direito de ser o Senhor Supremo e o soberano mais absoluto, aquele que governa todas as coisas por suas leis e providência. Deus tem o direito de ser o fim último, no qual todas as coisas finalmente terminam e se centralizam. Então, Deus deve ser a primeira causa. Como Deus é a causa primeira, ele manteria os respeitos do mundo à sua majestade por dependência e confiança.
Agora é a ambição do homem ser independente, ser um Deus para si mesmo, suficiente para a sua própria felicidade. Nossos primeiros pais agarraram avidamente a isca, sereis como deuses, que está em Gênesis 3:5. O diabo não quis dizer isso no sentido de uma bendita conformidade com Deus, mas de uma maldita autossuficiência. E todos nós podemos cair na mesma armadilha, o que certamente é um pecado muito grave. Nada pode ser mais odioso para Deus. Isso, portanto, é uma grande parte da abnegação para nos remover de outras dependências, para que possamos confiar somente em Deus. E 2. Deus deve ser o bem principal. Como Deus é o bem principal, ele deve ter a mais alta estima. Valorizar outras coisas acima de Deus é a base para todos se extraviarem na prática do verdadeiro evangelho. Quando qualquer coisa é honrada acima de Deus, igualada a Deus ou satisfeita contra a vontade de Deus, Dagon é colocado de pé e a arca desmorona. 3. Deus deve ser o Senhor Supremo. Como Deus é o Senhor Supremo e o soberano mais absoluto, é seu direito especial dar leis à criatura. Portanto, o eu não é afirmar-se para nos dar leis. O eu não pode afirmar-se para nos dar leis, mas apenas Deus. Sua vontade deve permanecer. A grande disputa, de fato, entre Deus e a criatura é: quem prevalecerá, a vontade de Deus ou a nossa? Quem deve prescrever para nós, o eu ou Deus? A natureza carnal estabelece leis contra as leis, e nossas vontades carnais estabelecem a providência contra a providência divina. A vontade própria é revelada pela murmuração contra a providência de Deus, pela rebelião contra suas leis e pela teimosia e insistência na obediência a si mesmo. Andaremos no caminho do nosso próprio coração, de Jeremias 18, verso 12. E tudo o que sair das nossas bocas, isso faremos, como está em Jeremias 44, 17. Da mesma forma, em Tiago 1,14, o apóstolo faz com que seja a raiz de todo o pecado quando o homem é atraído por seus próprios desejos e por sua própria vontade, que é levantada contra as leis de Deus. Da mesma forma, na providência, uma criatura teimosa não se submeterá quando a vontade de Deus for declarada. Foi uma grande submissão e um ato de abnegação em Cristo quando ele disse: não como eu quero, mas como tu queres, como está em Mateus 26, 39. Em vez disso, o eu diz: não como tu queres, mas como eu vou fazer. Pois pela murmuração estabelecemos um rival para a providência de Deus. A cada reclamação é o que nós estamos fazendo. E 4. Deus deve ser o fim mais elevado. Como Deus é o fim último de nossos seres e ações, a causa suprema deve ser o fim último. Deus fez todas as coisas para si, como está em Provérbios 16, 4. Mas agora, em tudo que fazemos, olhamos para nós mesmos. O homem vaidoso se ergue ao final de cada ação e empurra Deus para o lado. Todas as ações da vida são apenas uma espécie de homenagem ao ídolo do eu. Se comem e bebem é para nutrir-se, oferta de carne e oferta de bebida ao apetite. Se eles oram ou louvam, é apenas para adorar a si mesmo e para serem vistos, para promover sua reputação. A coroa é tirada da cabeça de Deus. Ele não é o fim último, mesmo no culto de pessoas assim. Se eles ofertam ou dão esmolas, são um sacrifício oferecido ao ídolo da autoestima. Eles dão esmolas para serem vistos pelos homens, diz Cristo em Mateus 6, de 1 a 4. Nosso eu é estabelecido e Deus é deposto e posto de lado. Portanto, vemos isso até por excelências morais. A retidão tende a ser uma armadilha por causa da autodependência. Paulo descobriu que era uma perda, grego, Zeimian, como está em Filipenses 3,7, um obstáculo para nos lançarmos inteiramente à graça. É o ponto mais alto da abnegação para um homem negar sua própria justiça, ver o esterco e a escória que há em si mesmo e em todas as suas excelências morais e boas obras. O mesmo ocorre com relação à nossa própria sabedoria. A sabedoria carnal é o eu que precisa ser negado também. É dito a Babilônia: o teu entendimento te desfez, em Isaías 47:10. Então, temos que ver isso também de todos os homens.
Quando presumimos sobre nossos próprios sentidos e apreensão, logo erramos. Este é o principal aspecto a ser considerado aqui, pois Pedro, por sabedoria carnal, desencoraja a Cristo, e então Cristo diz: quem quer que venha após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Isso é, negue os ditames da sua própria razão e vontade. Aquele que faz do seu próprio coração o seu oráculo, pede conselho a um tolo. Estaremos discutindo e disputando até que tenhamos afastado toda a verdade de Deus. Faze-me entender em que errei, diz Jó 6:24. Até que cheguemos a ver pela luz divina, a sabedoria carnal está sempre engendrando mentiras e relatos errados contra a verdade. Pensamos que é loucura e precisão ser estritos em nossa obediência, que zelo é fúria e que é covardia e desgraça perdoar quando nós fomos injustiçados. Continuaremos chamando o bem de mal e o mal de bem, porque somos sábios aos nossos próprios olhos. Há uma desgraça pronunciada sobre esses. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos. Isaías 5:21. É um excelente ponto de abnegação tornar-se um tolo para que sejamos sábios, como diz 1 Coríntios 3:18. Quando olhamos em um telescópio, fechamos um olho para que possamos ver mais claramente com o outro. Portanto, para todos os interesses civis, isso está relacionado. A vida é o bem mais precioso da criatura, mas não é bom demais para ser negado. Não é algo precioso demais para ser negado, deve ser negado também. Exemplos de Cristo: todo aquele que perder a sua vida por minha causa a achará, como está em Mateus 16:25. Essa é a maneira do Evangelho de prosperar, perder tudo para Deus. Agora, isso deve ser negado não apenas em propósito e voto, mas também quando se trata de provações. Como é dito dos santos, eles não amaram a vida até a morte, como está em Apocalipse 12, verso 11. Quando chega a um ponto em que eles devem deixar seu Deus ou perder suas vidas por causa da verdade do Evangelho, a benevolência de Deus é melhor do que a vida. E, então, a propriedade. Nós abandonamos tudo e te seguimos, diziam os discípulos, em Mateus 19:27. Devemos deixar nosso casaco, como José fez, para que possamos manter nossa consciência sã. A melhor usura do mundo seria considerada uma opressão do mundo, mas agora aqui está um benefício espiritual com retorno de 100 para 1, como está em Mateus 10, 28 a 30. O mesmo ocorre com a fama e a estima do mundo. Embora para um espírito engenhoso a fama seja extremamente preciosa, João Batista, falando de Cristo, disse: é necessário que ele cresça, mas eu diminua, como está em João 3,30. Devemos nos contentar em ser apenas uma pequena moeda para que Cristo possa ascender à soma final. Devemos nos contentar em ser como um em uma multidão que segura outro sob seus ombros. Um está perdido na multidão, mas o outro está exposto à vista de todos. E então, para os nossos amigos também. Todo aquele que não odeia seu pai e sua mãe, etc., como está em Lucas 14:26. Há muitos casos em que devemos negar nossos amigos, como quando devíamos incorrer em seu desagrado por nossa própria fidelidade a Cristo. Os pais carnais nos desaprovarão e, pode ser, retirarão o sustento e outras conveniências da vida. Mas é melhor um pai terreno carrancudo do que Deus carrancudo. A perda será substituída por relações espirituais muito mais profundas. Então, no caso de fazer justiça e bem, não devemos tolerar pai, mãe, irmãos e irmãs, pois isso seria apenas um suborno mais respeitável e natural. Levi foi elogiado por isso pelo Senhor. Quem disse a seu pai e a sua mãe: eu não vi, nem reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, porque eles observaram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Deuteronômio 33:9. É bom ser cego e surdo para todas as relações neste caso. Asa não poupou sua própria mãe, mas a depois, porque era idólatra. Se teu irmão, o filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a esposa do teu seio, ou teu amigo, que é como tua própria alma, te seduzir secretamente, dizendo: vamos servir a outros deuses, o que tu não conheceste, nem tu, nem teus pais, tu não consentirás com ele.
nem o ouvirás, nem os teus olhos se compadecerão dele, nem pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira sobre ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Deuteronômio 13, 6-9. Estamos aptos a considerar essas regras como calculadas para uma situação ideal e, portanto, temos apenas um conhecimento gramatical delas. O mesmo ocorre com as coisas carnais. Se uma coisa carnal nos é tão querida como a mão direita ou o olho direito, deve ser arrancada e decepada, como está em Mateus 5, 29 e 30. Se for um pecado tão lucrativo e tão vantajoso como a mão direita é lucrativa para nós, ainda assim não deve ser poupado. Devemos negar toda impiedade, embora seja tão agradável tantas vezes, como está em Tiago 2,12. Assim, para o objeto estende-se todas as coisas. Em segundo lugar, o assunto, todos os homens. Para o assunto da abnegação, veja a extensão disso. Atinge todos os tipos de homens. Cristo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A circunstância de Cristo dar a lição de abnegação em Marcos é notável. Chamando também o povo a ele com os seus discípulos, disse-lhes: qualquer que vier após mim, negue-se a si mesmo. Não há vocação, sexo, idade, dever, condição de vida que seja excludente, de uma forma ou de outra. Todos eles são colocados sob a abnegação. Não há nenhuma cláusula de exclusão, nenhuma chamada é excluída. Os magistrados e aqueles que são chamados à confiança pública são os mais obrigados em relação a Deus e aos homens a negar a si mesmos. A abnegação de José é notável. Embora ele fosse um grande oficial no Egito, um príncipe, sua família tinha a mesma sorte com outras tribos. E Josué, na divisão da terra, tomou seu próprio lote e compartilhou por último, como está em Josué 19, 49. Os homens em lugares públicos e elevados de liderança são os mais propensos a se preocupar com os interesses privados, a negligenciar o público, mas não devem enfeitar seus ninhos com os pólios públicos. Então, para homens de postos particulares também. Não é dever apenas de pessoas públicas. Todas as condições são possíveis de interesse próprio. Muitas vezes, seus chamados particulares podem ser contra o interesse público, seja do evangelho ou do bem-estar civil. Observe aqueles que construíram santuários para a deusa Diana. Quando o evangelho veio e era provável que ocorresse uma reforma, eles clamaram: nosso ganho terá acabado. Eles estavam com medo de perder o seu sustento, o dinheiro que eles ganhavam com a idolatria naquele lugar. Veja Atos 19, 24-27. Portanto, nesse caso, você deve se contentar em sofrer perdas. Ou pode ser que você prosperou pela iniquidade no comércio. Agora você deve negar a si mesmo ao fazer a restituição. Eu restaurarei o quádruplo e darei aos pobres. Veja Lucas 19, 8. A restituição é um dever difícil, mas necessário. Você deve vomitar os doces bocados com os quais se entregou, ou então sua consciência não estará saudável. E assim para outros chamados e relações também. O ministro e o povo da congregação. Os ministros de todos os homens eram os que mais precisavam praticar esse dever. Devemos negar nossos próprios fins. Quantos fins carnais um homem pode promover por seu serviço no ministério? Fama, elogios, a satisfação da nossa necessidade? Não devemos pregar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Não devemos pregar nossas ideias, nossos ideais. Devemos negar a nós mesmos em nosso aprendizado e habilidades. Somos devedores aos eruditos e iletrados e, portanto, devemos nos tornar todas as coisas para todos os homens, pois Cristo tem cordeiros assim como também tem ovelhas. Devemos nos contentar em voltar 10 graus para que possamos encontrar todos em seu próprio nível e não voar alto em especulações. Possivelmente, isso pode ser mais para a nossa fama e reputação de aprendizado, mas menos para lucro. Assim, para o povo da congregação também.
Ao ouvir, você deve negar a curiosidade do ouvido para que outros possam tirar proveito de lições mais claras e para que cada um receba a sua parte no tempo devido. A pregação não deve alcançar só você, mas aqueles que ainda sabem menos que você também. É uma grande parte da abnegação sofrer as palavras de exortação e repreensão num culto público. A culpa tende a recuar quando partes sensíveis são tocadas. Agora você deve negar a si mesmo, amar a repreensão assim como o conforto, e considerá-la óleo precioso, como está no Salmo 141:5. Considere a submissão que havia em Ezequias, quando o profeta veio com a amarga ameaça de uma maldição que se apegaria à sua posteridade. Ele disse: boa é a palavra do Senhor. Isaías 39:8. Uma doce submissão de um julgamento santificado, porque o único bom nisso era que não deveria acontecer em seus dias. O mesmo ocorre com todos os sexos. É um dever não só para os homens, chamados à ação pública, mas também para as mulheres. E é necessário também em todos os deveres espirituais. Os dois grandes deveres da oração e do louvor, por exemplo, que dividem e ocupam toda a vida cristã, devem ser praticados com abnegação. Quando viemos pela graça, devemos negar nosso próprio mérito. Ó Senhor, nada disso nos traz justiça própria, como está em Filipenses 3:9. E quando a graça é recebida, quando vamos louvar a Deus, o eu deve desaparecer, para que Deus tenha todo o louvor. Quando o bom servo presta contas da sua fidelidade, ele diz com efeito: não o meu trabalho, mas a tua mina rendeu 10 libras. Ele dá tudo à graça, como está no capítulo 19:16 de Mateus. Então o apóstolo se controla como se tivesse falado indevidamente. Trabalhei mais abundantemente do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. 1 Coríntios 15:10. Da mesma forma, eu vivo. Então ele agora atrai em suas palavras novamente. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Assim como os anciãos jogam suas coroas aos pés do Cordeiro, todas as nossas excelências devem ser colocadas aos pés de Cristo, como tem em Apocalipse 4:10 e 11. Assim como as estrelas desaparecem quando o sol nasce, devemos nos encolher até o nada em nossos pensamentos. Quando Joabe conquistou Rabá, mandou chamar Davi para levar a guirlanda de honra e não ele, como está em 2 Samuel 12:27 e 28. Então, quando tivermos feito qualquer coisa pela graça, devemos enviar tudo a Cristo para ele receber toda a honra, porque toda a honra pertence realmente a ele. A oração é o humilde apelo à misericórdia e à negação do mérito. Louvor é colocar a coroa na cabeça de Cristo, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. 1 Coríntios 15:10. Agora, como aplicamos isso? Todos os homens devem praticar o dever da abnegação, em todas as coisas, em todos os momentos e de todo o coração. Então todos os homens devem praticar esse dever de abnegação. Oh, não deixe isso para os outros. Nenhum homem pode se isentar. Normalmente, quando esses deveres são pressionados, pensamos que são calculados para os homens ricos e os que ocupam cargos importantes, mas é um dever que recai sobre todos. Todos estão aptos a buscar a si mesmos, a serem egocêntricos. Quando Cristo falou algo a respeito de Pedro, foi dito: Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava. Da mesma forma, tendemos a olhar para os outros quando ouvimos palavras como essas que estamos dizendo agora. Apontar para os outros só vai mostrar o quanto eu está reinando em teu coração. Todos nós vamos passar em nossas vidas momentos mais profundos de abnegação, de chamado à abnegação. Deus provou em algum ponto eminente a abnegação em todos os seus filhos. Como está dito, Deus provou Abraão, isto é, ele o provou naquele ponto difícil de oferecer seu filho, como está em Gênesis 22:1. Portanto, Cristo provou o jovem: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mateus 19:21. Mostrando nesse caso, diferente de Abraão, em como o eu dele estava completamente capturado pelos seus ídolos. E esse nosso chamado, ele
abarca todas as coisas. Não permita que sua abnegação seja parcial e instável, visto que Saul matou um pouco do gado, mas poupou os gordos e Agag, como está em 1 Samuel 15, 9. Muitos podem negar a si mesmos em muitas coisas, mas relutam em entregar tudo a Deus sem limites e reservas. Assim como Josué depôs todos os reis de Canaã, como está em Josué 12, 7 a 24. Toda concupiscência deve ser expulsa do trono. Aquele que nega a si mesmo apenas em algumas coisas, realmente nega a si mesmo em nada. Jeú matou os sacerdotes de Baal, mas continuou com os ídolos do bezerro de ouro em Dan e Betel por interesses e razões próprias e de Estado, como está em 2 Reis 10, 25 a 31. Herodes negou-se a si mesmo em muitas coisas, mas não pôde se separar da sua Herodias, como está em Mateus 6, 17 a 20. E isso deve acontecer sempre, continuamente. Você deve negar a si mesmo sempre. Não deve ser temporário e desaparecer. De bom humor, podemos desistir e renunciar a tudo, ser humildes e atribuir tudo à graça. Podemos pendurar a cabeça por um dia como um junco, como está em Isaías 58, 5. Em vez disso, devemos manter um senso constante de nossa indignidade e um propósito de renunciar a tudo e desistir de tudo. Não é suficiente negar a si mesmo em algo em que não há prazer verdadeiro, como quando sua alma abomina comida delicada, mas deve ser em coisas que são desejáveis. E isso também deve ser constante, deve ser constantemente praticado. Acabe se humilhou, mas apenas por alguns dias, diz 1 Reis 21, 29. E também deve ser de todo o coração. Deve ser de todo o coração, não deve ser feito por um mero constrangimento da providência. Como um marinheiro em uma tempestade joga fora seus bens à força, mas sim como uma noiva quando ela voluntariamente deixa a casa do seu pai. Esqueça a casa do teu pai. Olhe Salmos 45, 10. Deve ser por um princípio de graça e por amor a Cristo. Agora, você não deve fazer isso politicamente, mas com todo o seu coração. Não há egoísmo tão grande como geralmente é feito sob a cor da abnegação, conforme o apóstolo fala de alguns que pregariam o evangelho para afligir o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 15 e 16. O diabo se disfarça de muitas formas, como está em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Como Jacó vestiu pele de animal para parecer peludo e assim receber a bênção do seu pai, como está em Gênesis 27, de 11 a 23. Muitos parecem negar a si mesmos os confortos da vida, mas é apenas para seu próprio louvor. Os fariseus eram generosos nas esmolas, como está em Mateus 6, 2. Eles podiam negar a si mesmos, dando, o que outros não podiam fazer, mas era para que pudessem ser vistos pelos homens. Portanto, essa abnegação não deve ser egoísta, realizada sob quaisquer pretexto a não ser a glória de Cristo, pois isso é abominável para Deus.